Nós estamos em Romanos 8. Chega. A Luana vai ler. Então, deixa eu dar um testemunho para vocês aqui antes de começar. Põe em tela inteira assim, ó. Passo pro lado, foi só minha fotografia. Dá em tela inteira, Derby, para as meninas verem aí. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Grandes coisas o Senhor fez, trazendo a gente aqui no Rio de Janeiro para cuidar de uma família muito especial que a gente ama. E como Deus é um Deus do antes, no último dia, que era ontem, né, que nós estamos indo embora agora, 9 horas eu tô saindo, a gente foi para casa da Vanessa, que tá aqui. Dá um oi aí, Vanessa. Olá. A Vanessa fez uma célula na casa dela. E foi uma noite, assim, extraordinária. Podemos ler a palavra, o Enzo fez louvor. O marido da Vanessa até comprou um violão para o Enzo tocar. E foi uma noite, assim, extraordinária para a gente entender que os encontros são de Deus, né? Os encontros são de Deus. E grandes coisas o Senhor preparou. Depois a gente vai levar a Vanessa aí. Depois, quem quiser vir aqui no Rio de Janeiro, conhecer a Vanessa. A Vanessa frequenta a Igreja Batista aqui da Barra da Tijuca. É uma mulher de Deus que se converteu, tem 6 anos, né, Vanessa? Isso. Fala aí um oi para as meninas, Vanessa. Olá, meninas, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, foi um prazer receber a Lala aqui, o esposo dela. Foi um momento único juntas aqui, foi maravilhoso. Espero repetir isso mais vezes. E aí ela me convidou para conhecer vocês e eu tô aqui. Seja bem-vinda, então, né, meninas? Vou colocar para gravar. Quem vai ler A Luana. o texto? A Luana vai ler. E a oração, gente? Quem vai orar? Dona Sirlene vai orar. Ora por nós, Vanessa. Ah. Eu vou colocar para gravar e você ora, Vanessa, tá? Eu? Pode. Recording in É. progress. Ora aí por nós, querida. Senhor Jesus, eu quero agradecer por esse momento. Quero pedir que o Senhor nos dê um entendimento da palavra e que o Senhor venha falar aos nossos corações, meu Pai. Muito obrigado por esse momento, por todas as pessoas que estão aqui online, presencial, que o Senhor possa fazer o seu mover na vida de cada uma. Gratidão, Senhor, por mais esse dia. Amém. Amém. Lá em qual versículo que a gente começa? No 31, o amor de Deus que é nosso por meio de Cristo. Que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Continua no 9? Não, amém. Glória a Deus. Silvinha, bom dia. Quem quer falar aí sobre esse texto, meninas? Vou ficar aqui no mudo. A primeira coisa que me veio à mente aqui, enquanto eu lia, é que a gente precisa ter uma constante lembrança de que não há nada no mundo espiritual que possa separar
ou parar as promessas, ou nos afastar do amor de Deus, do cuidado de Deus, do que Ele tem para nós. Que quando a gente olha assim, que ele aqui no 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez? Eu fiquei pensando assim, muitas das vezes somos nós que nos afastamos de Cristo. Por alguma questão mal resolvida, ou por receio da tribulação, ou às vezes pela carga estar muito pesada. E aí a gente vem trabalhar a nossa memória, trazer sempre a memória, né? Desse amor incalculável que Ele tem por nós. Um amor que foi capaz de Ele entregar pra gente o próprio Filho para garantir a nossa salvação na eternidade, para garantir a nossa estada com Ele na eternidade. E quando a gente, principalmente nós que somos mães, né, que paramos para imaginar o tamanho do nosso amor por nossos filhos, né, que o dele na verdade é muito maior que os nossos, né? Que amor que é esse que não enxerga os nossos pecados? Que amor que é esse que nos recebe da forma que nós estamos, independente das nossas qualidades e defeitos? É um amor tão grande que não existe nada que a gente possa fazer para nos levar para longe. E aí que muitas vezes a gente tem que trabalhar, né, buscar a cura em nós, para que nós não permitirmos, às vezes através dos nossos meios, anseios, principalmente culpa, né, uma das ferramentas que Satanás mais usa contra nós, né, para nos afastar de Deus é culpa, para que a gente não se afaste. Uma vez, aqui, aprendi aqui mesmo no grupo, quando a gente olha para a história de Adão e Eva lá no paraíso, quando Eva e Adão, eles pecam e comem a fruta, né? Quem se esconde de Deus é Adão, envergonhado pelo seu pecado. Deus, ele continua frequentando o jardim do Éden da mesma forma, né? E quando ele vai, ele pergunta: aonde foi que você se escondeu? Então, assim, a leitura, assim, desse trecho, né, desses versículos, ele me trouxe muita memória disso. Da parte dele, independente do que a gente faça, não tem nada que vai nos afastar. E aí o cuidado que a gente tem que ter é isso, de nós nos afastarmos dele. E aí a gente lembrar que aí quando a gente passa aqui pelo 32, que fala assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não dará graciosamente com ele todas essas coisas? A gente tem um pai, eu falo assim, de imensa misericórdia e bondade, que nos ama incondicionalmente, e o que ele quer para nós é entregar tudo que ele tem. Nós temos acesso a todas as coisas enquanto filhos, enquanto filhos em adoção recebidos, né? E nós temos, eu fico pensando assim, né? O que a palavra nos ensina é que nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, que fez céus e terra. Não existe limitação de bênçãos para nós. Mas esses dias eu estava em terapia com Maria Helena, ela também aqui é do grupo. A gente estava assim, numa conclusão, né? A gente trabalhando ali. Hoje eu sou mãe, eu tenho 2 filhas. Desde o dia que minha filha nasceu, ela é minha herdeira. Ela pode ter acesso a todas as coisas que eu tenho. Ela pode ter administração de todas as coisas que eu tenho. Mas ela com 1, 2 meses, eu tenho condições de entregar a administração da minha casa? Não, ela ainda não tem a capacidade para receber. E eu fico enxergando que às vezes é muito processo que Deus faz conosco, né? Eu falo assim, às vezes nós ainda não estamos usufruindo tudo que Ele tem para nós,
de toda a herança que Ele deixou para nós, de todas as bênçãos que Ele vai transbordar em nós. Porque nós ainda não estamos capacitadas para receber a administração e compartilhar a administração de tudo. Então, assim, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar hoje, que a gente esteja com os nossos corações, as nossas mentes abertas para receber todo o ensino, todo o aprendizado, tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar, né? Tirar da nossa natureza natural, de tudo que a gente herda, às vezes, da sociedade, da cultura familiar, de dogmas errados, de valores e princípios errados, porque muitas das vezes não é por desconhecimento, né? Igual, por exemplo, Paulo, ele foi perseguidor dos cristãos não porque ele não amava o Pai, mas porque ele desconhecia a verdade do amor de Cristo, do cuidado de Cristo. Então, que nós possamos ser despidos, igual um dia Paulo foi, de tirar tudo aquilo que é natural, de que não foi por falta de amor que às vezes os nossos pais, a nossa família, que plantou na gente, né? Que formou a gente. Não foi por falta de amor, às vezes por falta de conhecimento. Que nós possamos ser despidos para que a gente possa ser transformados, para que a gente possa nascer de novo e que a gente possa experimentar o verdadeiro amor de Deus. Que o verdadeiro amor de Deus não tem nada que pode nos afastar dele. Não existe acusação de Satanás, não existe culpa, né? Da gente trabalhar isso tudo, a gente se sentir como filha amada, filha querida, verdadeiramente. Isso traz uma liberdade, uma ousadia tão grande, às vezes, da gente ousar em buscar e receber, que muitas vezes eu falo, né? A gente está tão contaminado pela natureza humana, que pelo nosso natural, pela limitação do que a gente consegue ver e enxergar, que muitas das vezes a gente limita os pedidos. A gente limita o que a gente espera. A gente limita o que a gente aguarda. Então, da gente fazer esse trabalho, né? De poder permitir abrir espaço para o Senhor, para nos preparar, para nos transformar, para nos fazer semelhante a Cristo, né? Para que nós possamos herdar e usufruir de todas as bênçãos que o reino dele tem e possamos transbordar esse amor e cuidado que a gente vive a cada dia das nossas vidas. Amém. Vou falar aqui, vou falar aqui à vista dessas coisas. Depois eu quero chamar a Cecília também, tá? À vista destas coisas que fala aqui de Paulo, né? Porque Deus, ele já nos chamou. Aqui um versículo anterior, a gente tem que lembrar que isso aqui é uma divisão para nós entendermos e falarmos, né? Uma referência, mas a carta, ela é uma carta. Então, Paulo, ele estava escrevendo aqui aos Romanos, ele estava falando, à vista dessas coisas o quê? Aquilo que ele já fez, que Deus já fez lá na eternidade. Então, Deus, ele chamou, Deus, o nosso destino é a comunhão com ele. Então, desde a eternidade, ele já nos chamou para a comunhão eterna. Então, aqueles que ele chamou, ele justificou. Então, quer dizer que ele se fez justiça. A justiça é ordem. Então, são as coisas em lugar adequado. E os que ele justificou, ele também glorificou. Então, esse é o nosso destino. Então, à vista dessas coisas, o que a gente pode falar? Vai alguma coisa separar a gente? Será que alguma coisa é capaz de separar a gente? E a outra coisa, será que alguma coisa é capaz de acusar a gente? É as duas perguntas que Paulo fala. E aí, a gente tem que se preparar, porque se ele está falando, é o que vai vir. Vai vir a acusação e vai vir separação da comunhão. E aí, nós temos que nos posicionar para uma novidade de vida, andar no Espírito. É isso. Tudo que nós lemos lá, nada vai nos separar. Lá no Romanos 1,
aqueles capítulos difíceis que a gente leu, não vai nos separar. Você entendeu? O pecado, ele não vai nos separar. A desilusão, porque nós estamos num momento que virou o ano e todo mundo está naquela expectativa, né? Que virou o ano, coisas novas vão acontecer, mas as coisas novas vão acontecer se a gente for uma pessoa nova. Senão vai ser só uma virada de calendário. Então, o convite é, vamos andar no Espírito. Eu lembro que uma vez eu sentei com os meus filhos, Bernardo e o Benjamin, na mesa, e falei para eles assim, sabe, a mamãe errou com vocês. Na ocasião, eu tinha corrigido o meu sobrinho que estava lá em casa, de 2 anos. E aí, eles olharam assim para mim, e eles acharam eu um pouco dura, né? E ele estava lá querendo bater nos primos e tal, e não ouvia naquela... Sabe aquele lugar que não tem acesso mais? Então, ele estava naquele lugar de não acesso. Eu peguei ele, segurei ele. Falei, você vai ficar aqui até você voltar à consciência. E aí, meus filhos, eles acharam aqui, eles ficaram me olhando assim, meio assim, né? E aí, eu falei assim, a mamãe já fez aquilo com vocês. Às vezes, vocês não lembram hoje, mas a mamãe já fez aquilo com vocês. E a mamãe foi muito mais dura. Porque agora é meu sobrinho, né? Então eu já fiz várias vezes, né? E a mamãe foi muito mais dura. E eu lembro que o meu menorzinho de 8 anos, ele pegou e falou assim, mamãe, mas eu já te perdoo. Eu te amo, eu te perdoo. Ele falava desse jeito. E eu tentando falar mais. Ele, não, mamãe, eu te amo, eu te perdoo. E eu te perdoo também pelo que você fizer. Desse jeito. E eu entendi aquilo como uma palavra de Deus. Porque tem aquilo que a gente ouve. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E Deus, ele não quer isso pra gente, porque isso é separação. Então, vamos colocar aquilo que nos traz culpa. É uma palavra de meia-verdade, porque às vezes a gente, pra proteger os nossos filhos, a gente fala meia-verdade. E Deus, ele quer uma verdade dita de forma adequada, da forma dele, da forma do Espírito. Porque a forma do Espírito, ela não precisa ser pela metade. Então a gente vai lá, explica, coloca ele lá naquele lugar e ele vai sair de lá sabendo que ele vai ser livre dele mesmo. Porque aquilo não é ele. Que é o capítulo 7 de Romanos. Você não é o pecado. Você não é as suas atitudes. Você é aquilo que foi gerado lá no céu. Amém? Amém. Cecília. Aqui é o lugar. Se a gente for até aí... Que difícil. Aqui é o que a gente passa, amiga, ao vivo. Deus vai curando. Ele sabe. Eu queria, antes de falar o que está no meu coração, só um testemunho. O meu versículo preferido é Romanos 8:32. E justo hoje que eu tô aqui, é ele. Me sinto muito amada por Deus. Porque esses pequenos detalhes é ele falando, né, minha filha, eu tô cuidando de você. Nada que você tenha feito na sua vida ou qualquer pensamento do futuro pode te separar de mim. Eu estou te vendo, né? Mesmo quando você se sente esquecida ou não vista, eu tô te vendo, né? E aí o que eu queria compartilhar é que quando a gente foi lendo o versículo 32, que é o meu preferido, né? A gente lê aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? E aí a gente se depara com esse versículo e pensa logo assim, não, qualquer coisa que eu possa imaginar de bom, Deus, né? Deus pode me dar, porque ele é bom, porque ele é pai, então... Posso imaginar que Deus vai curar meu casamento, que Deus vai curar meu filho, que Deus vai ajustar as minhas relações, que Deus vai arrumar os meus pés nas pegadas de Jesus, que Deus vai fazer, né, coisas lindas na minha vida, mas aí, e a gente pensa nessas partes boas, e aí logo depois ele vai seguindo os versículos e ele chega no 35 que fala: será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? E aí ele dá uma volta para a realidade. Não se trata só daquilo de bom que Deus vai fazer, mas se trata de que se você tem fé para receber todas as coisas boas que Deus vai dar através de Jesus Cristo, considere também que no momento da luta, da espada, da perseguição, eu também vou te dar a vitória. Então não é só para o benefício e para os momentos de alegria, né, ou de felicidade,
mas essa alegria constante na felicidade e na tribulação, né? E tanto é que aí ele chega no versículo 37 e fala: em todas essas coisas, porém, ou seja, na alegria, na luta, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque, de fato, o amor de Deus, ele basta, né? A graça dele vai bastar. O amor dele vai acompanhar quando tiver tudo bem e quando não tiver. A Júlia quer falar. Irmãs, bom dia. Deus fala no meu coração aqui. Se alguma amadinha ainda tem dúvida sobre a graça, hoje você deixa de ter essa dúvida. Porque o que foi lido aqui ficou muito ardente no meu coração. A questão de que a muralha que existia entre nós e Deus era o pecado. Era o pecado. Porque Jesus Cristo morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Então não há acusação sobre nós. E qual das irmãs aqui algum dia não foi acusada? Você precisa de tratamento, você é isso, você é aquilo. Uma pequena falha dentro da sua casa, às vezes dentro de casa, com pessoas que são de Deus, com pessoas que são seu sangue, te acusam. Quantas vezes você não olha no espelho e se acusa de algo que você fez lá atrás ou do que você está fazendo hoje? E aqui na palavra de hoje está bem latente isso. Não há ninguém que te separa do amor de Deus. Não há acusação. Quantas igrejas têm colocado que se você está doente, não recebeu a cura, é porque você está em pecado? Isso é falso, isso é fake. Isso não é bíblico. A Bíblia nos revela que os nossos pecados foram cravados ali na cruz. Não há nada, não há poder, não há acusação sobre nós. Se nós mantivermos buscando a Deus, e há quem diga: ah, mas nós pecamos todo dia. Pecamos todos os dias. Eu digo até mais, pecamos toda hora. Mas quando nós pedimos perdão ao nosso Pai, Ele é suficientemente poderoso para jogar no lago do esquecimento. E Ele renova as nossas forças. E Ele nos traz alegria. E muitas das vezes nós estamos nos atolando nos remédios porque nós esquecemos dessa palavra que nós acabamos de ler. E deixamos as acusações, os problemas, as aflições tomarem conta do nosso eu, da nossa vida. E a nossa alegria não é na circunstância. Pode ser internet. Às vezes tem quebra, né? Recording in progress. O Wi-Fi caiu. Pedindo pra Beth abrir o áudio. Ah, voltou. Como eu dizia, a nossa A alegria... gente não estava ouvindo. Ah, que pena. Como eu estava Não, a gente dizendo... ouviu até a parte que o pecado não tem condenação. Amém. Não pode ser na circunstância. A nossa alegria diz na palavra do Senhor também, que é no Senhor. Então, que vem essa para mim, eu tomo hoje como palavra de ânimo, de incentivo, para conseguirmos prosseguir no nosso caminho, segurando na mão de Jesus, lembrando do sacrifício da cruz, que a graça, embora não seja meritória, ela existe, está à disposição de todas nós. E isso nos fortalece, porque os momentos são realmente de dificuldade. Quem não está passando por tribulação, todo dia eu peço oração no meu grupo ou no meu privado. Nos meus grupos, né? Ou no meu privado. Problema de saúde, problema financeiro, problema conjugal, problema de depressão, problemas diversos. Mas a nossa alegria volta no Senhor. Nós buscamos naquele que morreu na cruz por nós. E que deixou essa palavra de ânimo para que a gente não desista e não aceite essa condenação. Porque essa muralha já foi rompida, ela já caiu por terra. O sangue de Jesus cobre os nossos pecados. Porque se Deus, sendo justo, Ele poderia nos punir. Ele deveria nos punir, porque justiça é isso.
Quem errou, paga. Quem não errou, leva os benefícios. Mas quando o seu filho é morto na cruz, gente, isso é muito importante. Isso é a verdadeira graça. Quando nós entendemos isso, nós vivemos mais felizes. Nós vivemos mais pela palavra, nós vivemos com mais ânimo, nós vivemos querendo fazer o bem e sabendo que a salvação nos espera. O nosso nome está escrito no livro da vida. E isso basta para que a gente levante a cabeça, vamos com alegria. E, por favor, eu convido a pastora Lana para sentar nesse local de honra, porque eu vim aqui com muita sede de te ouvir. Amém, irmãs? Tem que vir aqui, não tem? A Débora disse que tem que vir aqui, pastor. Amém, irmãs? Ai, que delícia. Oi, Lala, não vou te ver de novo, pessoalmente. Oiê! Bênção. Ah, que delícia, meninas. Eu até quero me desculpar, assim. Eu vim meio de atrevida. A voz já condena, né? Tô bem resfriada. E eu espero que eu tenha passado o estágio, o período da contaminação. É assim, porque eu pensei em não vir. Eu até atrasei um pouquinho, porque a minha hóspede, a Paula, a portuguesa, não conseguiu levantar. Mas eu acho que o dela é mais um misto de cansado. A gente vem aí num período de muita coisa. Ficamos uma semana trabalhando lá em Brasília e foi uma bênção. Mas a carta de Romanos é a carta que nos redime de qualquer... Acho que seu apelo é mais nesse sentido, né? Nos redime de qualquer pensamento que nos leva a, assim, aquele lugar de que não tem jeito, o pecado me travou, a tribulação, porque a carta de Paulo é toda recheada dessa fala. Mas eu queria me deter nesse versículo redentivo, nessa manhã. Quem nos condenará foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou. Aplica essa palavra de Cristo sobre a sua vida, sabe por quê? Ela é própria para ser aplicada e ela foi conquistada na cruz para ser aplicada. O ano passado, quem andou mais próximo de mim, viu quanto eu falei e ministrei para nós as orações que Jesus Cristo fez por nós. E eu quero lembrar nessa manhã, Pai, perdoa a Lana, porque ela não sabe o que ela faz. Eu só comecei a ter uma guinada espiritual quando eu orei, Pai, eu não sei, e às vezes quando sei, sou rebelde. Diante dessas palavras, minhas irmãs, eu tenho tomado posse, dia após dia, de tudo que Jesus morreu e ressuscitou. É constante eu dizer, para mim, hoje mesmo fui despedido Paulo Júnior e disse que o nosso Jesus Cristo que morreu, ressuscitou, nos deu um dia de vitória. É muito importante você avaliar essa promessa. Jesus morreu e ressuscitou. Ora, e a palavra continua dizendo, e aqueles que estão em Cristo ressuscitará. Não só para uma vida futura, eterna, mas para o dia que se chama hoje. Tem coisas mortas dentro de você. Tem histórias mortas dentro de você, que pode te aprisionar. Então, nessa manhã que se chama hoje, na casa da Adel, que sempre nos recebe com muita hospitalidade, vamos chamar, e eu queria já orar agora em cima desse ponto, porque eu queria falar outra coisa. Vamos fechar os nossos olhos agora e você mesmo orar por você e para você, na perspectiva de que, irmãs, nosso próprio Senhor disse, nesse mundo tereis tribulação, ponto. Se você não está tendo, você não está vivendo nesse mundo. Bem-vinda. Se você não tem tribulação, você não tem também se dedicado a se transformar numa mulher de Cristo. Porque esse próprio Jesus disse, vocês vão enfrentar a luta por dentro e por fora, não tem jeito. Esse mundo não cabe. E ele vai perseguir aquela que se dedica a viver o cristianismo.
Feche os seus olhos e ore sobre essas coisas que eu coloquei aqui. Oh, Jesus. Oh, Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. Espírito Santo do Deus Altíssimo, eu te suplico em nome de Jesus Cristo, um óleo fresco sobre a cabeça das minhas irmãs. Que esse óleo escorra sobre toda a história dela nessa manhã, trazendo tudo que a tua palavra prometeu. Que quando o Espírito Santo viesse, ele nos consolaria, ele nos ensinaria, ele nos lembraria e ele nos corrigiria. E eu tomo posse de todas essas coisas nessa manhã, em nome de Jesus. E aí, na sequência desse versículo, diz que ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, vamos começar a nossa reunião nesse ano, lembrando que Jesus intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então, da mesma sorte que Jesus disse assim, na oração dele para o nosso Pai: Pai, perdoa eles porque eles não sabem. Ele também orou assim: que onde eu esteja com o Senhor, que cada uma das minhas irmãs nessa manhã possa tomar posse, que você esteja com Ele. Amém? E Jesus orou, eu penso que pensando assim, na trajetória dele na via dolorosa, na trajetória dele de ter despedido a mãe dele, na trajetória dele de ficar fiel para os seus discípulos quando ele percebeu que eles estavam com medo. Há pouco tempo atrás, Deus me lembrou sobre isso. Na nossa trajetória, às vezes a gente vai passar pelo medo. É próprio da humanidade. Mas tende por bom ânimo o passar de por tribulação. Nós não somos mulher que fica na tribulação. A gente passa por elas. Porque a palavra diz isso. Porque no fundo, irmãs, muitas vezes a gente não está meditando nas palavras já ditas, e elas não vão ser retiradas a respeito do povo de Deus nos dias que se chama hoje. É muito bom você pensar que a vitória já foi garantida. E nós, se a gente fosse honesta, e quem sabe a gente não faz essa tarefa nesse final de semana, listasse todas as vitórias que já teve até hoje na sua vida. Questões que poderiam destruir você, sua família em muitas coisas. Nas relações conjugais, nas relações interpessoais. E se não for o favor de Deus e a instrução dele, nós seríamos destruídas. Nós mesmos nos destruiríamos. Situações financeiras, minhas irmãs, como eu vivo o milagre da multiplicação. Vocês não têm ideia. Tem hora que eu falo: Senhor, é muito constrangedor até. Eu não mereço tanto. Mas, nessa manhã, esse Senhor, esse Jesus que está sentado à direita do Pai, intercedendo por você, ele ainda está intercedendo por nós. Possa receber uma oração sincera. Como? Pai, perdoa-me, porque eu não estou sabendo o que fazer. Irmãs, vamos ser humildes, honestas. Não vamos gastar tempo com mimimi. Se você percebeu que você está arrogante, Senhor, me ajuda, eu estou muito arrogante. Se você percebeu que não está tendo humildade nas suas ações, ora, Senhor, me dá humildade. E aí, ele vai te responder. Porque o Senhor Jesus Cristo é vivo. Ele não rejeita uma oração, um coração sincero. Ele não rejeita. Vamos começar esse ano assim, diligente na nossa vida espiritual. Diligente.
Eu estou enfrentando um período de muito confronto, até verbal, com meu marido, por algumas decisões que nós estamos tomando com relação a 2 projetos. E ontem, quando eu estava voltando de Brasília, eu vim passando a mão. Apesar da gente ser forte, a gente é muito apaixonado e a gente gosta muito de manifestar verbalmente o nosso afeto toda hora. Amor, você me aguenta, não desiste de mim, não. Eu te amo. Amor, você é tão gostoso na minha vida e vice-versa. Mas a gente está enfrentando. E hoje de manhã nós oramos juntos, pedindo, Senhor, nos convença da certeza de que eu e a Lana, Paulo Júnior fez essa oração, nós vamos ter o amém um do outro. Porque andarão 2 juntos sem acordo, irmã? Esse projeto pode crescer sem acordo? De jeito nenhum. Seu casamento pode crescer sem acordo? De jeito nenhum. Sua maternidade pode crescer sem houver acordo naquilo que seu filho traz para você e você leva para ele? De jeito nenhum. Então, mesmo tendo consciência que Jesus orou por nós, mas ele também orou que assim como eu sou com o Senhor, que eu seja. E sabe o que é a palavra de Deus? Eu vou terminar minha fala. Hoje eu estou com tanta vontade de falar de humildade. E eu quero orar hoje por nós, por humildade. Jesus também orou assim e ele também foi assim com o Pai dele. Irmãs, eu não quero só orar, eu quero ser. Eu quero ser todas as orações de Jesus nessa terra. Porque ele acendeu o candeeiro no meu coração, como acendeu no seu. Glória a Deus. Ele acendeu. E não se acende nada para ficar. Não se acende nenhuma pequena vela para ficar debaixo da mesa. É para brilhar. É para iluminar. Amém? E aí, a palavra de Deus, eu quero encerrar a minha fala te lembrando que Jesus foi crescendo em estatura e graça porque ele foi, na sua humanidade, assumindo o que Deus queria que ele assumisse. Às vezes a gente esquece que Jesus era tão homem como eu sou. Às vezes a gente se esquece que a humanidade de Jesus era tanto quanto a sua. Mas sabe por que ele se tornou? Porque ele foi. Porque que ele pôde dizer está consumado. Porque ele foi assumindo. Ele se humilhou. Lembra desse versículo? Alguém procura esse versículo aí rapidinho para ler. Ele se humilhou, se esvaziou da sua humanidade e foi assumindo tudo que o pai dele falou para ele assumir. Amém? Amém. Alguém achou aí? É amém mesmo, irmãs? Vocês concordaram com tudo que eu coloquei aqui? Amém. Amém. É assim que vocês já discerniram na palavra? Amém. É verdade. Porque é assim que eu já discerni. Essa não há é a outro verdade. caminho. O caminho é estreito. É verdade. Não é largo. O caminho é um caminho que você, quando você percebe que magoou alguém, você vai lá. Nem dorme, irmã. Nem deixa o dia passar. Você vai lá e fala, você me perdoa? Hã? Fala que ele se humilhou, mesmo estando em forma de homem, ele se humilhou. Procura aí. Filipenses 2. Filipenses 2. Você vai ler para nós. 7 a 11. Filipenses 2, de 7 a 11. Quer que leia? Bem que Lê aqui. Então, você tem que vir aqui porque está transmitindo. Pode ler então. Lê então, lê. Filipenses 2, de 7 a 11. Lê aí, minha irmã. Peraí que eu achei, gente. Calma aí. Assim que você estava no celular. De 7 a 8 já dá. Aqui, ó. Já achou? 2. Calma aí, gente. Folha Bíblia. fina é isso, por isso que eu não gosto. Ela gruda 10 folhas na mesma passada. Filipenses 2, de 7. Que embora sendo Deus,
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém, minhas irmãs? É qual? É a que a sua mãe te ensinou, que o seu pai te ensinou, que o seu professor da universidade ensinou? A vida está cobrando? Não, é aqui Cristo nos ensina. É verdade. Amém. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ai, meu Deus, nem lembrava dessa comparação. Deus do céu, mas vai. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Vamos entregar mais uma vez nesta manhã a nossa vida para Jesus? Vamos? Senhor, nesta manhã, eu renovo os meus votos contigo. E te peço, Senhor, que a minha vida seja sempre achada e cheia de humildade. Consciente das minhas fragilidades, diligente nas minhas confissões e apaixonada pela tua palavra. Eu quero entregar, em nome de Jesus, a nossa vida. Amém. Amém. Caiu? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Gláucia. Ei, Posso Gláucia. falar? Pode, amiga. Ai, Deus do céu, que palavra linda. Tá sendo tão difícil pra mim, porque eu tenho que acordar às 5:30 da manhã e é o único tá dia que eu posso confuso. dormir mais tarde, até umas 7:30, nas terças e quintas. E como eu ando muito cansada, eu não tenho conseguido entrar. Mas assim, foi embora meu cansaço. Foi embora sua gripe e seu cansaço também, pastora Alana. Em nome e o da de sua Jesus. amiga também, em nome de Jesus. Estou renovada. Isso, curada, sarada, na plenitude da sua saúde em Cristo Jesus, amém? Amém. Gente, desde o começo, que palavra linda, né? Desde o início, cada uma complementando a sua, falando da sua forma, do seu jeito. E aí vem a pastora e fecha com essa chave de ouro aí para nós, né? E o que eu quero rapidamente deixar para vocês é olhos abertos para enxergar o que Deus fez, faz por nós e ainda fará. Ouvidos atentos para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque tudo isso que foi falado hoje, eu tenho certeza absoluta de que veio direto do céu. Então, ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para falar para cada uma de nós. Atenta, não se distrai com os movimentos, nós online aqui e vocês presencial, que a gente não se distraia olhando a roupa, o sapato, a casa, mas se distraia, não se distraia, mas que a gente fique atenta ao que está saindo da boca das nossas irmãs, porque toda palavra que sai diretamente do trono sobre uma evangelista, sobre uma pastora, sobre uma serva de Deus, sobre quem segue a Jesus e vive o ministério e a palavra de Deus, não volta vazia. Amém. Não volta vazia. Então, que nós possamos ser Déboras para esse momento. Ouvir, crer, se levantar, se posicionar, sabendo quem nós somos, não deixando
que o inimigo fala a nosso respeito seja da boca de quem for que você esteja ouvindo. Por isso é importante ter o conhecimento da palavra de Deus. Para quando vier uma palavra errada, uma palavra torpe, uma palavra enrustida, que parece uma bênção, mas é um demônio puro na sua vida, você esteja firme, com os ouvidos atentos, os olhos atentos ao movimento, que você não se perca, não se distraia, mas que os seus olhos estejam focados naquele que todas aí já falaram a importância que é Cristo Jesus. Que vocês possam estar firmes, porque uma mulher como Débora, que eu postei no meu ontem, uma mulher como Débora livrou uma nação inteira, minha irmã, por causa da sua boca, por causa da sua atenção, por causa daquilo que ela acreditou. Você está acreditando então no quê? Em qual palavra você está acreditando? Se é a palavra de Deus, corre, avança, amém, anda, se movimenta, sai do lugar, porque enquanto você se movimenta, Deus está fazendo. Ramasto namassou, Deus move o campo espiritual. Chamanasto namacaiatasto namassou. Deus está se movendo a seu favor, mas sai do lugar, se move, anda, corre, ouve a palavra, lê a palavra, honra teus pastores, honra teus líderes espirituais, honra aquele que está acima de você, ouvindo o que ele está te pedindo, mesmo que você não concorde, se estiver dentro da palavra de Deus, faça. Deixe sua rebeldia de lado, deixe seu orgulho de lado, cresça com o Senhor Jesus e avança para o reino, entregando a palavra de Deus para as pessoas que você recebe todas as terças e quintas nessa reunião ou em outro lugar que você vai. Quantos reels o pastor, o marido da pastora Alana, faz, que é maravilhoso. Quantas de vocês estão seguindo ele? Palavra de Deus pura. Então avança como Ruth avançou. Sabe por quê? Porque ela quebrou tudo sobre os inimigos. Tudo. Ela destruiu os inimigos. E sabe o que ela trouxe? Uma nova unção e uma nova verdade sobre uma nação. E que nós sejamos essa sobre a nossa nação. Que nós sejamos essa que a pastora Alana acabou de dizer. Firmada, centrada, alinhada e dizendo só o que Deus gostaria que a gente dissesse. Amém? Sejam abençoadas na prática da palavra. Deus abençoe vocês. E obrigada, Mari, pela oportunidade. Amém. Frase boa. Vamos guardar esse monte. Sejam abençoadas na prática da verdade. Da palavra, né? Da palavra. Amém. 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 Lala quer falar mais? Alguém? Silvinha? Vem aqui falar. Na verdade, essa passagem quando fala do amor de Deus, eu acho que a minha oração é que ela encontre no nosso coração a verdade do amor de Deus, né? A realidade do amor de Deus, né? Eu acho que essa passagem é uma canção para os nossos ouvidos, para os nossos corações, né? Quem nos separará do amor de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, são palavras que nos consolam, né? Porque como acho que a Jônia falou, não, foi a Cecília, a gente, às vezes, você acha que quando está passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, a gente não está sendo, né, administrada e ministrada pelo Senhor, mas, na verdade, em todas as questões. Semana passada eu lembrei de Jesus no barquinho, né? Então, essa passagem fala disso, né? Aonde a gente esteja, nós temos o descanso, a paz em Deus. Seja na tribulação, seja na alegria, em qualquer momento, né?
Eu sempre olho assim para cada um e pergunto o que será que cada uma está passando. Né? Porque todas nós estamos passando por adversidades, né? Nós estamos passando por lutas, por conflitos, e essa palavra vem nos consolar. Tem uma música, não sei se vocês conhecem, os mais antigos, né? Conhecem, Quem nos separará? Será? Eu não sei cantar, né? Se eu soubesse, eu estaria cantando ela aqui. E essa música, toda vez que eu ouço, é como Deus dizendo, me lembrando desse amor. E a maior dificuldade nossa é que, como nós somos incapazes de amar na dimensão do amor de Deus, a gente não compreende esse amor. Então, essa palavra tem que ficar como, assim, aquela música que gruda no nosso ouvido e no nosso coração, que a gente não esqueça de repetir, que a gente não esqueça de lembrar, que a gente não esqueça que há um Deus, que é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso descanso. E por quê? Porque Ele nos amou antes que nós o conhecêssemos, né? É difícil para a gente entender a eternidade, né? Até os autores falam da eternidade passada como se a eternidade tivesse futuro ou passado, né? Mas é para nós entendermos que antes de todas as coisas Deus nos amou. E desde o Éden, né, quando Ele tenta resgatar, a Bíblia toda fala dessa busca do Senhor por nós. E o que faz essa busca? É o amor de Deus. É o amor de Deus. Então, a minha oração, né, a Alana orou por humildade, por simplicidade, né? Mas a minha oração nesse dia é que a cada momento a gente entenda, que Deus fale no nosso coração o amor que nos move, que é o amor de Deus. É verdade. Então, quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Quem nos separará são nós mesmos. Quando acho que a Luana estava falando, ela falou, algumas vezes eu falei, não, sempre. Quem nos separa do amor de Deus somos nós mesmos. Por não entender, por não entrar, né? Eu falo assim, a gente tem que mergulhar nesse amor, né? Pra gente, por dois motivos, para nos mover e para que a gente ame os outros como Deus nos amou, né? As orações de Jesus, né? Ele fala assim, João 17 para mim é maravilhoso, que ele ora por aqueles que estão com ele, por aqueles que virão e por, né? Principalmente por nós que estamos aqui. Jesus orou por nós. E a oração dele, eu acho que é essa aqui, que nós entendamos, né? Quando ele fala assim, nem uma hora vocês puderem ficar comigo. Então, quando a gente ama, a gente quer ficar junto. Então, que a gente entenda, persevere nesse amor, né? Hoje, quando eu estava fazendo a devocional, eu falei assim, o que eu mais quero, o que eu mais quero é amar o Senhor, é ter comunhão com o Senhor, porque todas as coisas nos serão dadas, completadas, né? E só assim a gente pode transmitir, ser luz, ser sal, porque sem o amor de Deus a gente faz as coisas por vaidade, por alguma motivação egoísta, às vezes até comercial, né? Mas se a gente entender o amor de Deus, a gente vai simplesmente amar. Amar. É muito falado de vários amores, né? Mas não há nada tão essencial, tão primário, né? Que o amor de Deus. Então, é nesse amor que a gente tem que caminhar. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Ora é isso, menino. Que delícia ser lembrado disso. Amor comigo. Para finalizar. Vamos agradecer por essa reunião aqui. Começamos um ano e com muita fé, com muita união, após a gente ter essa leitura e essa grande mensagem para que a gente consiga levar com muita sabedoria esse ano, que será um ano desafiador para a nossa nação, para o mundo, e que a gente consiga ter muita fé, muita
capacidade de entender esses momentos que a gente vai passar daqui para frente. Obrigada, obrigada, obrigada. Amém. Beijo, meninas. Obrigada. Até semana que vem. Fiquem na paz. Na paz.